É gostoso o trabalho social, mas ele não paga a conta. Olha aí. E aí, vamos lá? Cidade de Araçatuba, 200 mil habitantes, 520 quilômetros da capital São Paulo. É a cidade que passei mais tempo da minha vida. Mesmo assim, eu nunca fiz esse trajeto antes. Nosso destino é Engenheiro Taveira, o último bairro do município antes de chegar nos acampamentos e assentamentos. Nossa primeira parada é na Unidade Básica de Saúde de Engenheiro Taveira, a UBS Irmã Dulce. Deixa eu explicar um negócio. Zé, vem aqui, Zé, vem aqui com ele, eu vou explicar, vem cá. Ele é o João Vitor, ele é estudante de jornalismo. Os funcionários da UBS acabam sendo mais gentis do que a gente esperava. É o mapa onde a gente vai. Se quiser tirar pode tirar uma foto, não pode? Aqui é Taveira, tá? Que legal. Nós estamos aqui, ó, na Irmã Dulce. Pode chegar pertinho, né? Aqui são as ruas de Taveira, as quadras. Vocês estão aqui na Irmã Dulce. Essa rua aqui é a Rua São Paulo, onde a gente está aqui. Tá? Aí aqui a gente vai sair para ir para os assentamentos. Só que vai ter Latão Preto antes, o acampamento, tem usina também. Eles nos convidam a acompanhar a vacinação contra a Covid-19 que vão fazer na escola do assentamento Chico Mendes, a aproximadamente 1 hora de carro dali. No caminho ao assentamento, um resquício do que já foi um grande acampamento, o Adão Preto, antes com mais de 1.000 pessoas, agora reduzido a poucos barracos. Aqui, o rio Tietê é bem diferente da capital. Não passo por aqui não, já. Infelizmente, a estrada até os assentamentos e acampamentos é longe do ideal. $250 e poucos lotes aqui. 250 e poucos lotes. Acho que é 257. Cada lote tem um tamanho assim mais ou menos? 5 alqueires e meio. 5 alqueires e meio. Porque na verdade essas terras que participam aqui da reforma agrária são terras, a maioria assim, improdutivas. Que nem lá no Pontal do Paranapanema, era tudo terra devoluta, que lá é terra também que foram grilhadas pelos fazendeiros, não tem dono aquilo é do Estado. E eles se apossaram e acham que são donos. Então eu acho que justo é deixar para alguém que queira trabalhar. É lógico que tem gente que pega para vender, que não trabalha. Você vai ver, tem lotes que dá gosto de ver, sabe? Bem cheio de vaca, plantação, bem cuidadinho, casa boa. Outros dá até medo. Ah, é? Sim, ninguém liga. Então vai de cada um, né? Entendi. Aí, pediu pra parar. Valeu, obrigado! Valeu! Obrigado. Escolinha do assentamento. Obrigada. Oi! 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 Vocês estão morando em São Paulo? Moram... Enquanto ocorre a vacinação das crianças, eu aproveito para conversar com os moradores do assentamento. Da Ouro Verde.
Já põe o contato dela aí na frente. A minha espera aqui, mas que eu entrei no movimento de reforma agrária para conseguir terra foi em 2004, lá em Teodoro Sampaio. Eu entrei, fiz cadastro lá pelo ITES, porque eu fui trabalhar lá, sabe? Certo. Eu morava aqui perto de Taveira, aí meu menino sofreu um acidente e faleceu, meu filho mais velho. Aí sabe quando você quer dar uma saída, trabalhar fora, ver se aquilo dava uma... Aí eu arrumei um serviço pra lá. 2, 3, faça a fila. 2, 3, 4, 5. E lá eu entrei pelo ITS, pro Faça a cadastro. fila aqui na sombra. Trabalhei uma temporada lá, uns anos lá. Quando foi em 2007, Alô, quer tomar vacina aqui, eu voltei para Araçatuba. Aí tava abrindo inscrição num bar também ali, na casa, ali perto do bar da ponte ali da Corga Azul. Aí eu fiz a inscrição e comecei de novo, mas isso com luta em barraco, tomando água de rio, lavando roupa no rio, sabe? É, porque não tinha água, geralmente quando tá nos barracos é sofrimento, viu? Nossa, Tem mais criança? Não? Já tem. A Márcia já... Relaxa o bracinho, não olha pra lá. Você não, senão você vai ficar nervoso. Não vai ficar nervoso, não. Vai, tiazinha, Brian. Respira, respira. Ó, picadinha. Ó. Nem doeu. Pelo menos tem aquela cortada. Durante a vacinação, eu consegui o contato da Elisete, líder da Associação de Moradores Entre Amigos do Chico Mendes. Vamos falar então, quem é Elisete? Eu vim da cidade, 100% urbana, e devido a uma grande mudança que teve na minha vida, de um acidente grande que teve de caminhão e tal, e tombou carreta, e a gente, tem que dizer que perdeu quase tudo, né? Não tudo porque a gente tá vivo. Para recomeçar sempre. E o brasileiro tem esse poder, né? Esse dom de renascer sempre que precisa. A gente tá falando disso da sua infância? Não, de 14 anos atrás. 14 anos atrás. 14, 15 anos atrás. Aí, até o casamento, né? Que acabou não dando certo, porque não resistiu às tempestades que foram muito grandes. E eu quis começar porque tinha um amigo meu que já estava no acampamento há mais tempo. Na verdade, ele era dirigente de um dos acampamentos que tinha em Araçatuba, no Córrego Azul, o Valdenir. E a gente, assim, era meio que amigo de criança. E aí, um dia, ele conversando comigo, me chamou para ver se eu queria participar, se eu tinha interesse e tal. Vontade de ter terra eu sempre tive, mas não tinha condições, né, para comprar. E acabei que participando de algumas reuniões do acampamento e tal. E aí eu comecei a participar das reuniões na beira da estrada e gostei da ideia, assim, de recomeçar uma vida totalmente diferente, 100%, né? Deixa eu parar. Opa, tudo bom? Licença. Você que é o Madruga? Licença. Qual é essa Luzinete? Estou procurando a Luzinete. Opa, licença. Tudo bom? Tô com carreira ou não? Não, eu tô procurando a Luzinete. Sim, uai, mas você parou no de cima lá, primeiro? Oi? Você entrou no outro? Não, é aqui mesmo, é nós aqui, faz parte. Ela tá ali embaixo ali, não. Ah, ela tá ali. Manga lá, cozinhando lá. Ah, tá. Eu sou daqui do Palmares, aqui nós comanda aqui esse pedaço aqui. Faz uns 15 anos que nós está aqui. Aguardando terra, mas por enquanto ainda não teve a oportunidade, mas nós não vai desanimar não. Não desanima, né?
Zenete. É a casa do Zenete. Nestor. Donizete. Anésio. Ademir. Quem tá na chuva é pra Ademir. O senhor é? Monteiro. José Monteiro. Isso. A Luzinete, que eu já conversei, e a Maria. Correto? Esse movimento aqui nosso já teve mais de 800 famílias. Hoje foi acabando. Né? Nós estamos aqui lutando para que isso não morra, que isso não acabe. Não pode. E tem a casa dele ali, ó, onde ele mora, o barraco. Ele tenta criar os porquinhos dele, mas sem condições praticamente, porque não tem espaço. Tem um outro também que cria seus bichinhos lá, né? Tem bastante, planta sua mandioca, mas falta espaço. Porque nós estamos aqui clandestinos, né? Eu iniciei minha militância política aos 15 anos como presidente de Grêmio Estudantil e aos 17 entrei no PT, no Partido dos Trabalhadores, ainda em Bicuí, e com essa militância minha família adotiva acabou se mudando para Teixeira de Freitas, eu fui junto e lá, encontrando a companheirada do PT, me inserindo nos trabalhos do PT, tive contato com o MST e no processo que ali no início da década de 90 era muito pesado e violento, os processos de reintegração de posse, e aí a igreja, sindicatos, partidos políticos de esquerda, deixar claro, né, sempre criavam comissões que iam apoiar os companheiros que estavam debaixo do barraco de lona, né, para evitar mortes, evitar espancamentos, que era comum, né? Naquela época não precisava uma reintegração de posse, bastava um latifundiário amigo do delegado, amigo do capitão e uma tropa e já chegava quebrando, espancando, dando tiro em acampamento. Então essas comissões iam para ajudar a evitar esse tipo de violência. E eu compus uma dessas comissões em 93, né? Quando em 96 o MST começou uma campanha a partir de umas fotos do Sebastião Salgado para poder construir a Escola Nacional Florestan Fernandes, eu participei lá no extremo sul da Bahia desse processo de ajudar a vender boné, vender camiseta, vender as fotos para arrecadar dinheiro para a construção dessa escola. Mas aí os companheiros do MST ficou sabendo que eu estava na capital e me chamaram para a Secretaria Nacional do MST. É aí onde eu fiquei até 2007. Em 2007 eu tenho um rompimento com o MST e acabo vindo para o Pontal do Paranapanema a ajudar o José Rainha a construir uma organização nova no Pontal do Paranapanema. Criamos a Frente Nacional de Luta Campo Cidade, FNL, e hoje conta com alguns movimentos. Hoje a gente está em 14 estados já, no Brasil inteiro, organizando. Quando em 2009, finalzinho de 2008, o Zé Rainha me perguntou, eu já estava no Pontal, Cláudio, lá em Araçatuba nós estamos com um problema no Chico Mendes. Não sai a fazenda e a gente não sabe o que está acontecendo. Você não quer ir para lá ver se você consegue desenrolar isso? Eu falei, rapaz, mas ele muda para lá e tal. Aí eu vim com minha esposa até aqui, olhamos Araçatuba e falei, vamos vir para aqui, a gente estava em Teodoro Sampaio, então vamos mudar para aqui. E aqui onde a gente está, então, quando você chegou era um acampamento? Era uma fazenda. Era uma fazenda. Do grupo CFM. Grupo CFM. Isso, era a companhia inglesa aqui antigamente. E aí a coordenação me disse que havia um acordo entre a Justiça, o INCRA e o latifúndio, de que só em 2010, a partir de junho de 2010, a companhia inglesa começaria a desocupar a fazenda para daí o INCRA iniciar o processo. Eu falei, tá, se tem um acordo na Justiça tem que ser cumprido. Então eu fui até o INCRA para saber desse acordo. O INCRA não tinha conhecimento do acordo. Mas aí quando a gente entrou, o INCRA pagou pelos alqueires que tinha de benfeitoria. Então, na verdade, paga quase a terra mesmo, porque um alqueire na região estava custando em média 30, 40 mil e o INCRA pagou 36 por alqueire.
né? Então, quem dizer que paga a terra, eles falam que é benfeitoria, mas paga tudo. Na verdade, já estava tudo pago, o fazendeiro já tinha recebido TDA, já tinha recebido o que era dinheiro à vista, já tinha recebido o que era tudo. Não havia mais nada no campo da justiça para fazer. Desci de Andradina para o assentamento Chico Mendes, convoquei a coordenação e falei, olha, não existe acordo nenhum. E aí vocês organizam os trabalhadores que sexta-feira o INCRA vai montar mesa de seleção. Porque o movimento social, ele enfrenta a justiça, ele enfrenta jagunço, ele enfrenta latifúndio, ele rompe a cerca, ele coloca o povo lá, mas na hora de selecionar as famílias não é o movimento social. Isso é uma grande mentira que soltam na mídia, que é o movimento social que coloca o povo na terra. Não, a gente faz todo o processo de luta. Quem seleciona e quem indica quem vai para a terra é o Estado, na figura do INCRA. E aí o INCRA foi lá, montou a mesa de seleção, selecionou as famílias e iniciou o processo de documentação e tudo. E aí nós demos um prazo para o latifúndio retirar o material. Eles tinham lá 3.600 cabeças de gado, animais, máquinas. Sei que com 30 dias eles limparam a fazenda, o INCRA fez a seleção das famílias e em junho o INCRA começou a parcelar a fazenda. Em agosto, 20 de agosto, o povo começou a mudar para os lotes, de 2009. As primeiras 269 famílias, toda a documentação foi eu que fiz. E entreguei na mão do INCRA, toda ela, de todas as famílias. O INCRA tem todo o mapa, todo o processo que tem que ter 30% de área de reserva legal, tudo bonitinho, sabe? Então, a documentação tudo certinho, para depois dividir para esses acampados. Então, tem os critérios, né? De você não ter firma aberta no nome, de você não ter alta renda. Então, todos esses trâmites até assentar a gente. E aí assentou, o INCRA veio e deu R$3.200 para fazer cerca, mais R$3.200 para comprar coisa assim pro sítio mesmo, madeira, arame, R$6.400 para fazer o cercamento do sítio todo e reforma de pasto, que não dá para nada, é claro, né? Mas foi uma ajuda. Então a gente começou, cercou tudo e vamos trabalhar. E daí foi muita luta até a gente conseguir trazer energia, né? Construir poço, furar poço. E não tinha água, buscava água longe do açude ali embaixo, para tomar banho, para lavar louça, esse tipo de coisa assim. Aí trazia água da fazenda vizinha para beber. Quando não, a gente fervia do açude várias vezes e bebia, fazia uso delas. Então, assim, é uma vida, para quem não está acostumado, vixe. E não passa água, nada aqui, energia? Não. Energia é placa. Não passa. Quem tem placa, que eu não tenho placa em casa, é uma bateria só e liga minhas lâmpadas, mas geladeira eu não tenho. Aí depois que a gente entrou no sítio, ficou mais um ano, até vir energia. Ligou em 2010. Prefeitura que colocou. Aquele programa Luz para Todos, né? Que eles são obrigados a pôr onde tem pessoas. Lá só tem uma lamparina lá, a hora que eu quero ligar ela, eu ponho ela aqui. Certo. E na hora que eu tenho uma lâmpada só. Que uma lâmpada dessa é cara, eu comprei, as outras venceu. É cara mesmo. Vixe. Então, cadê a lâmpada que você... Nossa, essa aqui que é essa lâmpada aqui, ó. Ó. Tá. Ela aqui, ela acende, ó. Sei. E a bateria é aquela. Só que também não pode usar. Aí eu tiro essa aqui, quero usar a cozinha, eu levo lá. Eu não quero. Porque eu fico comprando lâmpada, ela vence, ó. Ela vence. E outra coisa, nós nunca invadimos fazenda de quem está regular. Sempre foi fazenda devoluta. Terra que é da União ou pessoa que tem um tanto na escritura e lá tem 3 vezes mais terra do que tem na escritura, você entendeu? Porque nunca foi... Nós, na verdade, foi um fiscal do governo. Um fiscal do governo para poder endireitar os outros fazendeiros. Aqueles caras que estavam irregular, quando viu o movimento, começou a regularizar. Você entendeu? Aí quando a gente ocupou, que veio os acampamentos para cá, aí os fazendeiros saíram da sua zona de conforto e foi procurar legalizar. Então, aonde só tinha uma produção, já pôs porco e galinha. Sabe? Tinha fazenda que não deixava nem criar porco e galinha. Tem 13 anos.
que a gente é assentado documentado. Aí ficamos 2 anos nessa de vai sair documento, não vai, volta para trás, vai, ocupa a fazenda. Porque quando ficava tudo parado, o INCRA não se mexe. Então aí as ocupações acontecem, aí o INCRA responde. Se você não ocupar, não acontece. Então esse é o objetivo da reforma agrária, é atentar o poder público mesmo, porque senão não sai nada. E aí a relação com o INCRA é essa. O que os movimentos sociais têm que compreender que INCRA é Estado. O movimento social enfrenta o Estado. E só existe movimento social de luta por moradia e de luta por reforma agrária porque o Estado não faz sua parte. E é só por isso que a gente existe. Então a relação nossa é conflituosa. A gente tem relações cordiais com os servidores, porque eles estão ali para executar. Mas o servidor está ali para executar uma política de governo. Ele não está ali para colocar a vontade dele. Por mais que ele queira fazer o processo de reforma agrária, ele não pode porque a política de governo o impede. E esse é o grande problema da mudança de governo. Esse é o grande conflito. Esse governo não quer reforma agrária, esse governo desacredita a reforma agrária. Você pode ver que nesses últimos 4 anos nós não viu nem falar de quem. Nisso. Passou os 4 anos, João, ó, mesma coisa que de nada, sabe? Não aconteceu nada, né? Nada. Nem reunião não podia estar fazendo aqui. O homem travou tudo, parou tudo. Entendeu? Parou o INCRA, fechou os ministérios. É para diminuir custo. Não foi para diminuir custo, porque não diminuiu o salário deles. Diminuiu o custo, sim, dos que vêm pro pobre aqui embaixo. Porque os restos lá em cima continuam lindo. Aí tirou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, fechou o MDA. O INCRA, que fazia parte do MDA, montou tudo junto, que não virou nada. O prédio está interditado até hoje em São Paulo. Sabe como o superintendente atende a gente? Separado num dia lá que não vai ninguém. Eu já fui atendido dentro da casa dele, no apartamento dele. Aí o que ele pode fazer, como superintendência estadual, ele faz. Mas sem dinheiro ele faz muita coisa. Se tiver que dispor de funcionário para vir fazer alguma coisa, que não tem funcionário no INCRA. Tem um de cada setor. E detalhe, a maioria deles se aposenta esse ano. Aí o pessoal fala assim, mas por que o agronegócio então defende tanto Bolsonaro? Digo para vocês sem medo de errar, porque são burros. O agronegócio é burro, ignorante, cego, surdo, mudo e tem memória fraca. Porque o agronegócio se tornou o que é por causa do Lula. Quem abriu o mercado para o agronegócio lá fora foi o Lula. O mercado com a China, com o Oriente Médio e a ampliação com a Europa foi no governo Lula. Foi a política do Itamaraty, com o ministro Celso Amorim, a partir das viagens de apresentar o Brasil, apresentar uma política de combate ao desmatamento ilegal, apresentar uma política de defesa do território indígena, que fez a credibilidade lá fora, fez acreditar na carne brasileira, na soja, nos grãos, e o agronegócio tornou-se o que tornou. A gente precisa de linha de crédito para estar liberando, para estar fortalecendo, porque entrou dinheiro, você gasta dinheiro. Você compra gado, você compra ração, você vai ter transporte disso tudo, você vai movimentar a economia. O agronegócio consegue a semente, o adubo e tudo, para 6 meses para pagar. E nós com leite não. E quem põe a comida na mesa de cada um? É o pequeno produtor, não é o grande. O grande produz em grande escala e manda embora. Quando ele vende a fazenda dele de semente, ela já está comprometida lá para os Estados Unidos, para não sei aonde, o porto já está esperando chegar e vai embora. Agora, o alface, o tomate, a verdura, os legumes, tudo que você vai produzir, a carne, é tudo nós, os pequenininhos. E está provado que a agricultura familiar neste país produz alimento com qualidade. Está provado pelos dados do IBGE que a agricultura familiar é quem mais emprega no campo. Está provado que é quem mais produz alimento para a classe trabalhadora, para o povo brasileiro, é a agricultura familiar. É só você pegar o investimento de Pronaf, e aí é o grande problema de governo. Porque o governo libera a Pronaf para o agronegócio e Pronaf para a agricultura familiar. No entanto, para a agricultura familiar, o Pronaf vem
com uma burocracia tremenda. E a agricultura familiar não tem recursos para atender aquela burocracia que eles pedem. Já o agronegócio, que tem recursos para atender burocracia, é facilitado ao máximo. Um amigo meu, técnico agrícola, ele disse para mim o seguinte: Claudemir, fazer um projeto para pegar R$1 milhão para o agronegócio, eu preencho 8 folhas de papéis e sai rapidinho. Fazer um projeto para a agricultura familiar pegar 100 mil, eu tenho que preencher 22 folhas de papel e mesmo assim não tenho a certeza que vai sair. E muitas, na maioria das vezes, não sai. Porque eles colocam uma série de problemas em cima para não liberar. Eu mesmo sou contra o agronegócio. O erro é não dar apoio ao pequeno. Porque o Brasil tem que crescer, tem que produzir, tem que ter divisa lá fora. Mas nós temos direito também, eu acredito, que tinha que ver o direito nosso de poder produzir, de ter um pedaço de terra, que a terra realmente virou um absurdo, ninguém consegue comprar. E não existe financiamento para comprar terra. A terra é tudo distribuída, por Deus né? Ó, aqui, a maioria foi criada na roça, a maioria. Os vieram da roça. Quando houve em 80 para cá, começou o pró-álcool, foi tirado o pessoal da roça que não tinha mais condições, veio para a cidade. Então, quem está na cidade, mas sempre tem aquele sonho de ter a terra de novo. Ter acesso à terra, ter aquilo que tinha, plantar, colher, criar um animalzinho, uma coisa. Então isso... mas só que a gente tinha condições. Porque tinha terra, hoje não tem mais, nem para arrendar. Você entende? Porque o pobre não tem condições mais. Chegava lá, o cara falava 15% da colheita. Você entrava lá no fim da colheita, você ia dar 15%, 30% terra tombada. Então era fácil do pobre se manter na roça, né? Depois do pró-álcool não tem nem lavoura mais. Você pode ver que aqui na nossa região não tem algodão, não tem tomate, não tem arroz, não tem feijão. Só cana e um pouco de soja. Milho não existe mais. Até a pecuária, Araçatuba, rainha do boi gordo. Cadê? Acabou. Os alimentos que vêm da agricultura familiar, qual é que é? Pimentão, alface, berinjela. Para onde que vai isso aí? Vai para as escolas, para as creches, vai para as classes pequenas. Agora, os grandes só quer plantar essas coisas grandes, poder exportar para fora. Só quer fazer dinheiro grande. E como é que fica os coitadinhos? E por que uma pessoa com aquele mundo de terra e não divide para os outros? Precisa. E está precisando. Pontal hoje tem já transitado, julgado pelo STF, mais de 300 mil hectares de terra devolutas, ou seja, terras do Estado de São Paulo e que pela lei do Estado de São Paulo deve ir para a reforma agrária, que agora o Rodrigo Garcia está tentando legalizar esse grilo para o latifúndio e o Tarcísio está dizendo a mesma coisa que vai fazer. Então, a luta pela terra não para. É o latifúndio querendo dominar tudo. A feijãozinho do velhinho aqui, ó. Esse é do Monteiro. Essa aqui é a sua, né? Essa é a minha rocinha. E aqui é a bananeira dígera. O pedacinho de terra que tem disponível tá usando, né? Tá, usa. É isso que é importante, né? Isso. Eles sem condições, sem nada, eles conseguem produzir alguma coisinha. Você tem que fechar aí? Ô, João, pode entrar Boa aqui. tarde, posso entrar? Esse barraco é de quem? Esse é o meu. É o do senhor. Esse é o do senhor. Pode entrar de casa dentro pra cá. Pode ir pra lá, devagarzinho ainda. Todo improvisado aqui, João. Aí, todo improvisado, João, tá vendo? Ó, a luz. Eu já passei tanta precisão aqui, João, pra colocar essas placas, rapaz, que eu vou falar com você. Batalhando pra colocar a placa solar? 8 anos batalhando, rapaz. Parece que é uma brincadeira, mas devagarzinho, sofrendo e tal. Tem dia que ele na cidade não vou porque não tem gasolina. E é demais, rapaz, é demais. Aqui a gente, aqui acolá passa uma precisão até boa. Mas fazer o quê, né? O salário que ganha não dá pra comer? Verdade. Não dá, não tem jeito. De semana tem menos gente no acampamento, por quê? Porque tá na cidade trabalhando. Tem que trabalhar. Quando tem dia de serviço poder trabalhar, vai. E quando não tem, fica por aqui mesmo. De primeiro, aqui era uma fileira de casa aqui, outra fileira aqui.
Era mais ou menos quantas pessoas? Aqui tinha mais de 200 Só que famílias. distribuía cesta base, distribuía isso e aquilo, aí sim. Mas não existe nem Conab Aí mais. a gente era obrigada a ficar aqui, porque a gente pegava a cesta. Agora nós não pega a cesta, nós tem que ir pra cidade. Nós vem de sexta, sábado, ou vem no meio da semana, porque tem que fazer um bico lá. Como é que você vai ficar aqui, preso aqui, entendeu? Seu alimento, não né? tem o alimento, que é a Conab dava a cesta pra nós. Até quando que a Conab dava a cesta, cesta básica? Quanto tempo que faz que cortou, hein? A Conab dava a cesta. Mas sempre tem. Até 2010 a gente Eu acho que foi. Depois foi minguando, foi depois até tinha que mais. dividir a cesta em dois, até nós mais. dividia. Foi cortando de pouco em pouco até não ter mais. Cortou agora. Quer ver? Não tem como exigir nós morar aqui Uns 8 e falar, anos vocês atrás. vão ficar morando aqui, Começou a cortar. Não tem água, não tem nada. Bom, tem o rio, né? Quem então. tem a carreta busca água lá pra molhar a planta, que senão não vai. Eu plantei os pés de mandioca ali, tadinho, no domingo é tudo, porque vou ficar puxando água lá também. Agora que eu arrumei uma carreta, entendeu? Dá pra Mas puxar o um sonho barco. nosso é de ter um Um pedaço. terra pra Porque esse aqui não é nosso, não. Aqui Não, é aqui não é, PT. não. É uma área emprestada pelo Mas o Inca né? falou, vocês ficam aí Só que até não- nós quando nós arrumar a terra pra vocês. Então daqui nós não saímos. Ele tá falando de uma fazenda que é a Guararema. Essa Guararema foi dado como improdutiva na época. O fazendeiro já estava com ela tudo hipotecada. Já fez Tava vistoria. tudo- já fez vistoria tudo. do INCRA, fez tudo. Então, não é uma fazenda de um cara que está certinho produzindo. Só que depois, já feito vistoria, tudo certinho pra gente estar na terra, o INCRA não teve verba. Entrou Bolsonaro, cortou tudo, fazenda voltou pro fazendeiro, o fazendeiro acabou negociando, dando pra banco, isso e aquilo, e o trabalhador ficou na ilusão. Você entendeu? Não uma ficamos com a fazenda relação legalizada. marcada. Fazenda que o fazendeiro produz, que o fazendeiro tá legalizado, nós não vai perto dela não. Nós não retifica ela não, porque ele tá certo. É só de pilantra, de gente igual aquele cara lá dos boi, dos búfalos lá morrendo. Um cara desse, a gente vai pra cima, a gente vai querer essa terra. Deixa eu... Ah, eu até marquei aqui, ó. Você dá um despacho aí. Dá uma lida. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, né? A data, né, 22 de agosto de 2018, assinado pelo superintendente, proposta de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária do imóvel rural denominado Fazenda Guararema, né? Isso. Capacidade de assentamento de 60 famílias de trabalhadores rurais. Considerando que as manifestações técnicas e jurídicas concluíram pela possibilidade de desapropriação e pela viabilidade do imóvel para o assentamento de famílias trabalhadores rurais, encaminham os autos à diretoria de obtenção de terras e implantação de projetos de assentamento. Encaminhamento para decreto presidencial, quer dizer, pro presidente a caneta assinar. lá, já dava a terra. E é isso. Nós já entramos pra dentro. Só que depois do Bolsonaro Só tem legalizaram a duas formas de fazenda. comprar fazenda. Uma é desapropriando por improdutividade e a outra é por um decreto criado por Collor em 92 que chama Decreto 433, que permite pagar a benfeitoria à vista e a terra nua pagar em TDAs de até 5 anos. Aí depois de uma semana ele nos procurou e falou: olha, eu tenho interesse, eu gostei, tenho interesse, se o INCRA tiver interesse. E aí eu falei: mas aí não é nós, aí é o senhor e o INCRA. Ele procurou, conversou, falou: olha, vai dar produtiva, eu tenho interesse em entregar. De fato a terra deu produtiva, né? E como em outras áreas a gente retirou as famílias, deu produtiva, não tinha por que instalar. E no caso dele, ele falou: não, eu tenho interesse em entregar, nós mantemos as famílias. Mas aí o DR deu uma reintegração de impostos, que a gente estava na beira da pista, tivemos que sair. E aí o INCRA não chegou em um acordo com ele. Na época ele pedia 35 mil hectares. O INCRA ofereceu 29. Ele falou: até 30 eu entrego. O INCRA não chegou aos 30. E o preço da terra na região, na época, era 35. E o INCRA não quis pagar. Aí ele vendeu para um grupo, acho que era grupo de angolano, não me lembro agora. A terra tinha 35 nascentes de água.
Os caras aterraram tudo e plantaram cana. E o INCRA não comprou a área. Teve uma outra fazenda. O fazendeiro que não consegue vender no particular, ele fica procurando para ver se ele não consegue alguém que tem interesse na terra dele. A não ser que ele tenha dívida, porque se ele tiver dívida, ele não quer entregar para a reforma agrária, porque senão é descontado o imposto tudinho que ele deve para o governo na hora que vende a fazenda. Então, esse negócio de que assentado, tomou terra, não existe isso. Isso aí é para os leigos mesmo, que não tem noção do que é, então passa isso, sabe? Falar assim da parte mais econômica, do mercado que isso aqui gera. Aí, assim, quando a gente começou a produção, a maioria começou por leite. Porque o leite, você traz a vaca parida, você já tirou o leite e pôs no tanque, daqui 30 dias você já tem dinheiro. Quando você né? fala gente, você fala você. A maioria. A maioria, o assentamento. Porque aqui a grande produção maior é leite. Aí tem os hortifruti, né, que o pessoal planta, mas a maioria é leite. O forte é o leite de todo dia. Aí o que a gente foi fazendo? O pessoal foi fortalecendo e foi comprando mais uma, mais outra, mais outra. E foi aumentando. Aí o outro começou a tirar leite também. Aí um outro pegou mais 2 vaquinhas. Eu, quando comecei, eu tirava 4 litros. 2 litros de cada vaca. 4 litros por dia. E punha na garrafinha PET, porque não tinha nem tambor. E levava. Lá no vizinho, lá embaixo. E não podia chegar depois das 7h30. Porque o caminhão passava para pegar e não podia ficar para fora, né? O leite. Então eu levava. E várias histórias, sabe? Tudo caía de moto com esse leite. Depois juntei outro amigo que tinha mais, ele já tinha o tamborzinho. E aí nós começamos a tirar junto para caber no tambor. Aí, em vez de 3 levar o leite, ia só 1. E eles ajudavam eu pôr gasolina na minha moto, porque era a única coisa que eu tinha. Então nós punha na moto e levava. Melhor do que ir de carroça, né? E demorava menos. Então a gente foi se ajuntando. Tudo aqui funciona à base da associação, por quê? Porque sozinho é muito difícil para você conseguir alguma coisa. E quando você se ajunta, aí você já não vai vir buscar o leite da Elisete, você vem buscar 500 litros, 1.000 litros. Hoje o caminhão vem buscar 4.500 litros só da associação, que eu sou presidente. Por dia? Por dia sim, dia não. Dia sim, dia não, 4.000 litros. 4.500, mais ou menos, pega. A gente já vendeu para Cativa, aqui. A gente vendeu para Líder, bastante tempo também, que entrega em Guaraçaí. A Líder de Guaraçaí é no Laticínio Tânia, que pega o leite daqui. E hoje, há 7 meses, mais ou menos 8, que nós estamos entregando para Lactalis, que é a empresa que comprou o Balks, o laticínio aqui de Aracanguá. Então, uma multinacional. Aqui em questão de qualidade, nossa, basicamente é da Nestlé. Todo mundo tinha medo, na hora que falava leite da Nestlé, é perigoso entregar, porque eles são bem rigorosos. E você ter base. Antigamente, quando falava que era leite de assentamento, os próprios que compravam, para não deixar outros vir, porque reúne maior número de litros num lugar pequeno, né? Para sair daqui carregado, vamos pôr. Aí os outros laticínios falavam que o leite era ruim, que era fraco, que era leite de tanque comunitário, sabe assim? Tinha um tabu. Quando você ia procurar um laticínio para vir buscar o leite, não, mas aquela estrada, que é tudo longe, né? Hoje, se eu ligar para 3, o que atender primeiro eu falar que eu vou entregar, é difícil. Eles respondem rapidinho, para já vir buscar o leite da gente. Porque sabe que a gente tem uma grande litragem dentro de um assentamento só. E sabe que a qualidade é boa. E a Lactalis é uma empresa muito séria. E eu conheci um dos sócios diretor dela, né, o Paul, é um francês. Ele veio e ficou doido, porque o assentamento, ele já queria fazer grandes coisas, parceria, para poder... Porque eles não têm terra, e a gente tem terra. Ele veio pessoalmente? Veio pessoalmente, conheceu aqui o meu humilde residência. Aí ele falou assim, um monte de terra vocês têm, a gente tem, e por que não produz mais? Tem que tirar 1.000 litros de leite. Eu falei, é nosso sonho, mas não dá, né? Por que não dá? Aí eu fui passar para eles o porquê, o que é difícil e tal. Não, aí ele falou, precisa. Eles foram procurar o INCRA através, com a gente junto, para fazer um projeto.
Mas, infelizmente, o tal do brasileiro... Ai, meu Deus. Essa multinacional tinha interesse de saber para aumentar a litragem aqui no Brasil. Porque lá eles não tinham quantidade de terra e nem de mão de obra. Porque eles falaram que a nossa mão de obra é muito barata. Então, eles entenderam rápido o negócio. E foi até o INCRA, que tem os assentamentos. Só que morreu dentro do INCRA. O projeto. O MST inaugurou aqui em Andradina a Coapá, uma cooperativa dos trabalhadores, que está vendendo mussarela. Eu compro mussarela, requeijão cremoso, manteiga da Coapá, da classe trabalhadora, de dentro de assentamentos. Então, como não dá certo? Então, esse é o problema da política de governo. É quem olha para a agricultura familiar e falou, aqui eu vou fazer chegar alimento mais fácil na mesa do trabalhador mais barato. Eu pago R$16 em meio quilo de manteiga da Coapá. R$16. Se você for em qualquer supermercado de Araçatuba, uma manteiga de 500 gramas mais barata, R$23, R$24. Eu pago 16. Então, para você ver a diferença do custo. Então, por isso que eles querem desacreditar. Por quê? Porque o agronegócio também quer o espaço da agricultura familiar para ele dominar e ele controlar os preços. Esse é o grande problema. Por isso que a política de governo tem que ser... E a gente explica para os trabalhadores. E eles não gostam de nós por causa dessa consciência política que a gente dá para a classe trabalhadora. Ah, vocês não queriam terra, agora quer dinheiro também? Mas é claro que queremos. É claro que nós queremos que os nossos impostos voltem em investimento. É claro que a gente quer. A gente quer uma escola de qualidade, a gente quer lazer dentro do assentamento, a gente quer cultura dentro do assentamento e a gente quer produção de qualidade. E a gente quer cada família com um carro na garagem, uma moto, com um filho na faculdade. A gente quer. E nós vamos lutar por isso. E é por isso que eles ficam bravos com a gente. Eu convido a qualquer um a ir nos assentamentos. Vai ver as famílias. Conversa com as famílias. O que falta para a família nos assentamentos é o Estado. O que falta para as famílias é a facilidade ao crédito, para investir, para produzir. As famílias não querem sair dos assentamentos. As famílias querem viver lá, mas é preciso de condição. E só quem pode dar essa condição é o Estado. O movimento social não tem. O movimento social faz luta. Então eu convido a todas e a todos que conheçam os assentamentos, que vá nas escolas dos assentamentos, que vá conhecer a produção, as dificuldades que as famílias têm e como elas vivem. E o que elas adquiriram, com toda essa dificuldade, elas conseguiram sobreviver o que elas têm hoje. Eu falo do meu japonesinho que amanhã, o dia que eu não tiver mais, eles têm uma mãe que teve uma história, né? Que dá pra eles contar com verdade, né? Não é história de pescador. A terra não vai ser minha. Eu tô prenteando a terra. Se eu ganhar a terra, vai ser pros netos, pros filhos. É que um dia a gente vai pro tatu também, né? Entendeu? Mas eu não vou desistir. Não vou. Né? É isso aí. Aí através, é daqui pra frente. É dos meninos pra frente que pode dar esse poder pra nós. Porque nós mesmo, como é que nós vai lá? Os meninos estão... E os familiares de vocês se interessam pelo aluno? Interessa, meu menino, minha família. Meu pai, nós saímos do Paraná, filha. Meu pai falava assim pra mim: ô meu filho, nós vai na cidade, nós vai estar torrado. Mas é lógico, nós era tudo jovem, foi crescendo. 8 filhos nós teve. Nós já perdeu 2. O seu nome é Jéssica. Entendeu? Então, Jéssica, aí mudou pra cidade. O sangue do